Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 5 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2026 traz como tema a Igreja de Cristo, Constituição e Propósito. O comentarista da revista é o pastor Eliel Ribeiro de Oliveira. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 5, a obra missionária da igreja primitiva. Embora não tenhamos registros específicos dos nomes e ministérios de cada convertido no dia de Pentecoste, que retornaram às suas nações, as evidências bíblicas sugerem que eles desempenharam um papel significativo na pregação inicial do Evangelho de Jesus Cristo, levando a mensagem transformadora que receberam ao retornarem para os seus próprios povos e países. A expansão do Evangelho após o dia de Pentecoste, o impacto da experiência. É da natureza do ser humano compartilhar o que lhe faz bem e causa alegria, de sorte que não poderia ser diferente com a melhor mensagem de todas, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Imagine o impacto de presenciar o derramamento do Espírito Santo, ouvir a poderosa pregação do apóstolo Pedro, testemunhar milagres e se converter ao cristianismo no coração de Jerusalém. Essa experiência transformadora certamente teria motivado muitos a compartilharem sua nova fé ao retornarem para suas casas, dando origem a comunidades cristãs em pontos longínquos do Império Romano. A dispersão dos crentes. Atos capítulo 8, versículo 1, narra que após a morte de Estevão, uma grande perseguição se levantou contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Esses crentes dispersos iam por toda parte anunciando a poderosa palavra de Jesus Cristo. É razoável supor que alguns desses crentes eram aqueles que se converteram no dia de Pentecostes e ainda estavam em Jerusalém. Evidência do livro de Atos. Embora o foco principal do livro de Atos seja a expansão do Evangelho, através dos apóstolos e seus colaboradores diretos, a menção de crentes anônimos que compartilhavam a fé. Por exemplo, em Atos capítulo 11, relata que alguns dos que foram dispersos devido à perseguição, após a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra. Entre eles, alguns eram de Chipre e de Cirene, falaram também aos gregos, anunciando a palavra do Senhor Jesus. Esses indivíduos, provavelmente os primeiros convertidos, desempenharam um papel crucial na disseminação do Evangelho além das fronteiras da Judéia. Ponto de partida para os gentios. A conversão de Cornélio. A visão de Pedro, detalhada em Atos, preparou o apóstolo para acolher os gentios sem distinção. A descida do Espírito Santo sobre os gentios na casa de Cornélio, de modo similar ao dia de Pentecostes, é evidenciada pelo falar em línguas, comprovou a aceitação divina dos gentios. Diante desta manifestação, Pedro ordenou o batismo de Cornélio e de sua família, em consonância com a profecia de Isaías. Historicamente, este evento superou barreiras culturais e religiosas, expandindo o cristianismo e preparando o terreno para a missão do apóstolo Paulo no mundo greco-romano. Antioquia, berço das missões gentílicas. Antioquia da Síria tornou-se crucial para a expansão do cristianismo após a dispersão dos discípulos devido à perseguição em Jerusalém. Lá, eles pregaram os gregos e muitas pessoas se converteram. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé, que vendo a graça de Deus buscou Saulo em Tarso para auxiliar no ensino. Juntos, Paulo e Barnabé discipularam a crescente comunidade em Antioquia da Síria. Essa cidade, a terceira maior do Império Romano, depois de Roma e Alexandria, era um centro estratégico e cultural para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Foi ali, em Antioquia da Síria, que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Os primeiros enviados por uma igreja local.
O envio de missionários na igreja primitiva era guiado pela oração e pelo Espírito Santo. Enquanto serviam ao Senhor, o Espírito Santo ordenou a separação de Barnabé e Saulo para a sua obra. Os líderes, profetas e mestres impuseram as mãos sobre eles, simbolizando bênçãos e delegando autoridade. A ordem do Espírito Santo ressalta a natureza divina da missão, não sendo apenas iniciativa humana. Esse modelo, fundamentado na oração, na direção do Espírito e o apoio comunitário, estabeleceu um precedente para a expansão do cristianismo, ecoando o mandamento de Jesus de fazer discípulos em todas as nações. Desafios da igreja nascente. O primeiro dilema. A questão da circuncisão para os gentios convertidos gerou controvérsia, ameaçando a unidade da igreja. Sob a liderança de Tiago, o Concílio de Jerusalém decidiu que gentios não precisavam da circuncisão ou da lei mosaica para a salvação. Essa decisão, baseada na graça, pela fé, foi crucial para a universalização do cristianismo, reafirmando a liberdade em Cristo Jesus e a unidade da igreja. Adaptação transcultural e universalização do evangelho. A comunicação do evangelho através de fronteiras culturais foi essencial para o crescimento da igreja primitiva. Ao ver a cidade cheia de ídolos, Paulo debateu nas sinagogas com os judeus e gentios tementes a Deus e na praça com os que ali estavam. Sua estratégia envolvia enganjar-se com a cultura local, buscando pontos de contato para apresentar Jesus. Ele conhecia as escrituras, filosofia e poesia gregas, usando esse conhecimento para se conectar com seus ouvintes. O apóstolo Paulo também apresentou a singularidade do Evangelho como a ressurreição de Jesus Cristo. Sua experiência serve como modelo para o diálogo entre o Evangelho e diferentes culturas, mostrando a importância de adaptar a comunicação sem comprometer a essência da mensagem de Jesus Cristo. Universalização do Evangelho e das perseguições. Após culpar os cristãos pelo incêndio em um bairro de Roma, Nero iniciou uma brutal perseguição com prisões, torturas e execuções públicas. Esse foi o começo de séculos de perseguições imperiais, intensificadas por Domiciano, Trajano, Marco Aurélio e Diocleciano, que buscavam erradicar o cristianismo através de editos que exigiam a renúncia sob pena de morte. Inúmeros crentes demonstraram fé inabalável, mas a perseguição fortaleceu e expandiu ainda mais a igreja. A coragem dos mártires impressionava pagãos, gerando novas conversões, e a dispersão semeou o evangelho. O sofrimento dos santos testemunhou a verdade do evangelho. A famosa frase, o sangue dos mártires é a semente da igreja, nunca fez tanto sentido. O sangue dos mártires, longe de extinguir a fé, serviu como semente para o crescimento da igreja nascente, testemunhando a verdade e o poder transformador da mensagem cristã em um mundo hostil. O legado da igreja primitiva inspira e desafia a igreja contemporânea a manter viva a chama missionária, adaptando suas estratégias sem comprometer a essência do evangelho para alcançar todas as nações. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 5. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118 Lotear, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.